Valeu, gente. Obrigada. E é isso. Vamos lá. Já vou compartilhar aqui. Bom, nós vimos no domingo passado a respeito de Jesus Cristo ser o bom pastor, né? Eu peguei aqui os slides que resumem o que nós vimos. Então, o que falávamos no domingo passado, para quem não esteve, acho que aqui já vai dar para ter uma boa compreensão, tá? Jesus Cristo é o bom pastor. Ele não é só um pastor, ele é o bom pastor, porque ele se deu por nós, por suas ovelhas. E aqui eu deixei destacado evidências, né? Que mostram as verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor. Isso está lá nos versos de 1 a 6, do capítulo 10 de João. Então, veja só. São chamados pelo nome, as ovelhas do Senhor Jesus, as verdadeiras ovelhas, aquelas que são dele, são chamadas pelo nome, né? Você foi chamada pelo Pai. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele e nós ouvimos a voz dele através do Espírito Santo. Elas seguem apenas o pastor, Jesus, o bom pastor que nos salvou. Conhecem a sua voz. Nós o conhecemos através da sua palavra, né? E nunca seguirão um estranho, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, nós sempre serviremos e seguiremos a Jesus, que é o nosso único Deus. A Ele, somente a Ele que nós adoramos e seguimos. Então, estas são evidências de ovelhas que são verdadeiramente do Supremo Pastor. Aquelas que o Pai separou, aquelas que o Pai elegeu, escolheu e entregou a Cristo, né? Você é de Cristo? Então, Sim. viva de modo digno do seu chamado. Nós temos isso em Efésios 4:1. E é necessário que a gente reflita se precisamos nos ajustar melhor, né, ao que o bom pastor diz. As nossas respostas ao Senhor, a nossa vida precisa estar correspondendo, né? E a gente precisa dar sempre uma verificada nisso, para não sermos ovelhas rebeldes, negligentes, né? Então, não é correto que nós procedamos dessa forma. Então, se nós somos de Cristo e nós somos de Cristo, né? Então, nós devemos viver de modo digno do chamado que recebemos, né? Depois, os benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às ovelhas dele. Ele não só chama, né? Ele entrega, ele dá benefícios e mostra o seu amor constantemente, né? Então, aqui nós temos alguns itens. Ele é a porta de acesso à vida. Ele mesmo, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E o seguem para a vida. Ele é a vida. Ele se sacrifica pelas ovelhas quando ele se entregou em sacrifício voluntário, não por nós. Ele é mestre por excelência. Então, é aquele que nos conhece e nos deixa conhecê-lo através da palavra dele. Alguém está aí com o Muta os microfone microfones, aberto. por favor. Então, eu pediria a gentileza de fechar, por favor. Obrigada. Ele é o resgatador das ovelhas, né? É exatamente o que ele fez na cruz, ele nos resgatou. E ele nos dá segurança. Diligente. Ele é aquele que nos conduz, é aquele que ilumina o nosso caminho, é aquele que nos garante o céu, né? O que ele falou, ele cumpre. Então, nós vemos e vimos Jesus agindo diversas vezes nesses estudos, e ele mostrando e dizendo assim: isto é verdade, né? Ou em verdade vos digo, asseguro a vocês. Então, palavras de Jesus que nos dá plena segurança. Não há por que nós não termos segurança, né? Aqui nós vamos entrar na segunda parte, eu até coloquei esse slide da outra vez. Uns 2 meses depois, 3 meses depois do que aconteceu ali nessa parte das ovelhas, né? Que ele chamou as ovelhas e ele é a porta, ele é o bom pastor,
passado essa fase, essa parte que Jesus ensinou aquelas pessoas e os discípulos estavam juntos, quando já era inverno, estava havendo uma festa, a festa da dedicação do templo, a rededicação do templo, né? Porque o templo havia sido violado na sua, vamos dizer, integridade espiritual. Ele tinha sido, sim, alvo de Antíoco, se não me engano. O Renan, se souber o nome dele, lembra aí direitinho, vai me ajudar. Mas a verdade é que o templo estava sendo dedicado, né, de novo. Na verdade, era uma festa celebrando a rededicação do templo que havia acontecido muito tempo antes. E essa festa da dedicação, Jesus estava nela. E ele estava andando no pórtico, por isso que eu botei essa setinha aí mostrando o pórtico, mais ou menos onde ele estava, que é uma região do templo fechada, né? Como estava inverno, dava um pouco mais de conforto para quem estava ali. Jesus estava ali quando os judeus chegaram, rodearam ele e foram direto ao assunto. Até quando você vai nos deixar nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus só tinha dito que era o Messias, né? Para aquela mulher lá em Samaria. Vocês lembram? Naquela parte onde ele conversa com ela ali no poço? Ali ele disse textualmente, literalmente, que ele era o Messias. Foi só para ela. Jesus disse o seguinte aos judeus que o rodearam ali. Eu já lhes disse, né, de certa forma, quem eu sou, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. E não creem, né, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Foi o que a gente acabou de ver. A resposta de Jesus é sumária, né? A resposta de Jesus coloca eles numa condição delicada. Se a gente avaliar bem direitinho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não tinha nada a ver com eles, né? O seguir. Os que são de Cristo ouvem sua voz e o seguem, recebem a vida eterna e jamais perecerão. Estão seguras na mão de Cristo. Eu quero pedir a vocês que mantenham a Bíblia de vocês aí em mãos. Abra no capítulo 10, desculpa que eu não falei antes, né? Mas abra aí no capítulo 10, todas essas referências, elas merecem ser vistas, então vocês podem anotar ou grifar aí no versículo, para que vejam isso um pouco com mais calma, né? Aí na casa de vocês depois. Mas esses tópicos que eu estou colocando são os tópicos que a gente extrai dos versículos. Então veja, os que são de Cristo ouvem sua voz e o seguem. Eles recebem a vida eterna e jamais perecerão. Estão seguras na mão de Cristo. Então Jesus é o nosso protetor. Que nós tenhamos isso muito vivo na nossa mente sempre, gente. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de risco, né? Um risco físico, de morte, de acidente, de coisa assim. E é terrível, né? Você se ver e não ter o que pensar, senão assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Não ter a Cristo, é assim que vivem essas ovelhas que não são dele, né? Sem ele, sem a proteção dele. Nós já temos essa proteção. E ele nos assegura isso. Então veja lá, os que não são de Cristo são incapazes de ouvi-lo e, portanto, também incapazes de ter os benefícios de quem tem a Cristo. Incapazes de ter dele o amor que ele tem por nós, suas ovelhas. Já os que são de Cristo não só ouvem, como também seguem. Ele dá vida eterna aos que creem e ninguém os arranca das mãos do Pai. A segurança que nós temos está aí. Jesus Cristo disse isso, né? Além de dizer isso, ele disse também que ele e o Pai são um. Então a nossa segurança da salvação está nas palavras de Jesus Cristo, no que ele nos garantiu. Eu lhes dou a vida eterna, Efésios 2, de 1 a 10, vai dizer sobre isso, né? E Jesus é a vida eterna, tornando, portanto, impossível a nossa morte espiritual. O que seria a morte espiritual? É a separação definitiva do homem de Deus. Aquele que morre sem Cristo está separado de Deus para sempre.
Isso daí é morte espiritual. Se Jesus Cristo, ele próprio é a vida, quem não o tem, portanto, não tem a vida. Se não tem a vida, tem o oposto de vida, que é morte. E aqui Jesus diz: e jamais perecerão. As minhas ovelhas jamais perecerão. Nós temos que nos agarrar a isso, né? Nós temos que crer nisso todos os dias, de novo e de novo e de novo. Exercitar a nossa fé para que isso seja uma verdade para nós. Apesar de o sangue de Cristo ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para os que creem. Aqui tem uma senhora lição, algo demais de importante para nós. E não é para nos dar orgulho, mas sim nos dar responsabilidade. Né? Porque se você e eu fomos chamados, você e eu temos uma responsabilidade bastante grande na nossa mão, de viver aquilo que Jesus ensinou. Nós temos que checar isso diariamente em nós, né? Os religiosos tentaram apedrejar Cristo mais uma vez. Não por causa das obras boas que ele tinha feito, mas porque ele se dizia filho de Deus e, portanto, igual a Deus. Para eles isso era uma afronta. Porém, isso era uma verdade. Nós vamos ver todas as vezes que nós já vimos, né, os estudos, Jesus não abre mão desta mensagem. Ele não diz diferente para agradar A ou B. Ele é o Filho de Deus, ele é a água viva, ele é o pão que desceu do céu, né? E ele não abre mão disso. E ele vem aqui e diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E ele diz que ele é o Filho de Deus, e isso é uma verdade, porém a cegueira daqueles fariseus e outros não permitiam que eles vissem isso, muito menos crescem em Jesus. Então nós vamos ver as provas, né, da messianidade de Jesus Cristo. A Bíblia confirma que ele é o Messias. Jesus se refere ao Salmo 82, quando ele diz assim, que se até as pessoas que eram juízes, que Deus falou para eles, né, vocês que são deuses, no sentido de que eles se achavam todo-poderosos, né, se achavam poderosos para lidar com o povo e atribuir ao povo opressões, julgamentos, que na maioria das vezes não expressava o que Deus queria. Eles eram duros, eles eram inflexíveis, eles eram assim violentos, eles não gostavam não amavam aquelas pessoas, portanto não gostavam das ovelhas, né? Já que eles estavam se posicionando como juízes, eles deveriam refletir a característica de Deus e não ser do jeito que estavam sendo. Então Jesus usa o Salmo 82 que fala disso, tá? Para dizer para aqueles fariseus o seguinte: se até aqueles que se julgam deuses e não são, foram reconhecidos pelo Pai como filhos, o que dizer daquele que o próprio Deus santificou e enviou ao mundo quando diz: sou filho de Deus? Por que só nesse caso é blasfêmia? Jesus chama eles a pensarem, assim como nos chama também, né? Se Jesus disse que ele vai nos dar vida eterna, ele nos dá vida eterna na hora que nós cremos nele, e que ele vai nos tirar desse mundo, né, e nos levar para ele, para que onde ele estiver nós estejamos também, nós precisamos crer, usar a nossa mente para pensar sobre essas coisas, crendo de que ele é poderoso para cumprir tudo o que ele disse, não é? Então, ele diz aqui para os fariseus, por que só nessa hora é blasfêmia? Por que quando alguém se acha Deus, não é blasfêmia? Entendem, irmãos? Jesus Cristo não dá respostas evasivas. Ele trata do assunto e vai lá no ponto-chave do assunto, né? 3 provas que Jesus é o Messias. Pela sua natureza, eu e o Pai somos um. Ele é divino. Pelas suas obras, ele faz as mesmas obras que o Pai faz, né? E essas obras falam a respeito dele, de Jesus, porque é uma prova, e do Pai, porque ele faz a mesma coisa que o Pai faz. Outra prova, as Escrituras falam de Jesus Cristo, dão testemunho de Jesus Cristo. Então não há blasfêmia quando ele afirma que é o Filho de Deus. E quando ele reafirma que ele e o Pai são um.
que o Pai está nele e ele está no Pai. Então, dito isso, os milagres que confirmam que Jesus é o Messias, as obras, como ele acabou de falar, Jesus apresentou as evidências das suas ações. Os sinais faziam parte do propósito de Deus para comprovar o Messias, versículo 37 e 38. E novamente tentaram prender Jesus, né? Como não era a hora, nada aconteceu. Jesus saiu dali e atravessou o Jordão. Provavelmente foi para Betânia, como eu coloco aí, uma região que estava fora da jurisdição dos líderes de Jerusalém. Ou seja, lá os líderes não podiam tocar em Jesus, não podiam fazer nada contra ele. E aqui se prova mais uma vez, né, aquele texto de João 1:11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bom, agora, irmãos, nós vamos só colocar uma coisa, eu achei muito importante isso aqui que a revista trouxe, né? Que o ministério de Jesus em Betânia começa e termina com o testemunho de João Batista. Achei isso muito importante, muito pertinente aqui. A mensagem que João Batista passou ali antes de Jesus ser batizado, né? Ele dizia o quê? Que ele era aquele que iria anunciar o caminho, abrir o caminho, preparar o caminho do Senhor. E tudo que ele falava a respeito de Jesus Cristo foi se confirmando. Lembram que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, e apontou para Jesus, que tira o pecado do mundo? Lembram disso, né? Então, tudo que João Batista havia dito a respeito de Jesus foi se confirmando, foi se provando como verdadeiro. Embora João Batista já tivesse morrido, tudo que ele havia dito de Jesus foi entendido, estava sendo comprovado ali. Então Jesus Cristo voltou ali para Betânia, na região onde João Batista também batizou, né? E ali o que aconteceu foi uma comprovação. Então algumas coisas ainda não tinham acontecido do que João Batista disse, né? Tipo, não tinha tirado o pecado do mundo ainda porque ele ainda não tinha morrido, certo? E nem batizado com o Espírito Santo. Mesmo essas coisas ainda não tendo acontecido, tudo o que João Batista falou e que já tinha sido visto pelas obras que Jesus fez, que comprovam que ele era o Messias, tudo isso estava sendo visto e autenticado por aquelas pessoas que conheceram João Batista e ouviram a mensagem dele. Então nós vemos aqui que em Betânia, né, começou ali com João Batista o anúncio, né, do Senhor Jesus, que o Messias estava chegando, e termina ali. Né? A verdade é que o ministério de Jesus estava chegando ao final e o local onde, vamos dizer, começou, né, entre aspas aí, na verdade começou João Batista a dizer sobre Jesus ali em Betânia, foi ali também que estava sendo concluído. Ele começa e termina com o testemunho que João Batista estava dando. Achei isso muito importante, né? E nós descobrimos que por meio das Escrituras é possível evidenciar aqueles que são ovelhas do Supremo Pastor. Assim como nós também aprendemos que o Supremo Pastor concede uma série de benefícios e privilégios a nós, suas ovelhas. Entretanto, também foi revelado, né, aquele pouco caso, boto aí, desprezo a Jesus, que os seus ensinos, a sua mensagem, né, que aqueles que não pertencem a ele destinam. Eles não gostam, não aceitam, não creem e muito menos respeitam ou consideram Jesus sendo Deus, sendo Filho de Deus. Então aqui tem uma frase que eu achei importante. Enquanto o coração do homem não possui a graça de Deus, devemos esperar que ele continuamente despreze o Evangelho de Cristo, né? Coloque sem valor, né? E isso daí nós vimos e vamos permanecer vendo. Agora eu vou dar uma mudança aqui no nosso estudo, partindo para o estudo 11. Me digam aí se vocês já estão vendo a tela. Tá. Eu coloquei aqui 2 versículos, tinha um só, coloquei mais um, porque eu penso que este versículo é um versículo que vai fazer toda a diferença nesse estudo, né? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive
presente e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A gente vai ver agora a autoridade sobre a vida e a morte. E a gente vê esse versículo de baixo que Jesus ora ao Pai momentos antes de fazer um dos maiores milagres, né? Que só ele mesmo poderia fazer. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então vejam que Jesus novamente, ele não abre mão da missão que veio fazer. E assim ele segue até o final, né? Esses 2 capítulos que a gente vai ver hoje vão trazer a mensagem que Deus é autoridade sobre a vida e a morte, tanto física como espiritual, né? É uma reflexão bastante séria que vai nos mostrar os dilemas naturais da vida da gente. Quem já não teve, né? Quem já não teve que enfrentar a perda de alguém ou a própria vida em risco. Então a gente vai ver sobre isso. O nosso pano de fundo é a família de Marta, Maria e Lázaro, né? Lázaro está doente, eles moram lá em Betânia. Lázaro está doente, Maria e Marta mandam uma mensagem para Jesus e Jesus recebeu essa mensagem por um portador, né? Um mensageiro, uma pessoa, não tinha WhatsApp ainda, né? E o drama começa, porque Jesus não veio. E acontece que Marta e Maria perdem o irmão e ficam sem entender e com muitas questões em mente do porquê Jesus não foi, né? Por que ele não estava lá? Ele teria todo o poder de evitar que o irmão delas morresse, sarasse ele tinha poder para isso. Será que ele não se importou, né? E a gente vê aqui, aquele evento revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Então, eu coloquei, imagine o grau de ansiedade, né? Quem nunca, né? Particularmente aqui, nós podemos lembrar da semana que se passou, da semana anterior, inclusive, né? Tamanha tensão que o nosso irmão Renan e a esposa dele passaram. Não só eles, nós também, né? Fora eles, essa situação mais próxima, quantos com esta nossa realidade de Covid não estão enfrentando ou já enfrentaram exatamente isso? Onde que está Jesus? Nós vamos ver que os discípulos são provados com esta situação que aquela família está vivendo. E Jesus tem sempre um propósito. Nós não podemos nunca esquecer disso. Jesus tem sempre um propósito. E aqui é válido colocar que quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele não foi imediatamente. Mas ele disse aos discípulos algumas coisas. Eu vou pedir para o Renan ler para nós o capítulo 11, de 6 a 16, Renan. Leia o 6 e o 7 por hora, daí a gente vai partir para os próximos na sequência. Tá. Então, João capítulo 11, a partir do versículo 6 até o 7. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Exatamente. E a resposta dos discípulos foi evidente, né? Se ele tinha saído de lá porque tentaram apedrejar ele, como que ele está querendo voltar para lá? Senhor, o senhor vai morrer. Mas Jesus estava seguro porque ele sabia que estava realizando a vontade do Pai. Versículos de 8 a 16. Pode ler? Pode ler. Então, de 8 a 16 diz assim: Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu.
e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Gente, eu coloquei aí, certamente vocês ouviram a leitura e também leram essa tela. 12 horas significam o dia claro, né? O tempo de trabalhar, porque vai chegar a noite e você vai ter que parar de trabalhar. Jesus faz exatamente essa analogia. Ele é a luz do mundo, prestes a concluir o seu ministério. Então, ele tinha que fazer o que era para ser feito naquele momento. Não tinha que ficar acuado por conta dos judeus tentarem apedrejá-lo, né? Ele iria cumprir integralmente o ministério dele, mesmo que representasse risco. E estava de fato representando risco. Não era hipotético, era real, né? E a aplicação óbvia para os discípulos é essa, que enquanto Jesus está com eles, é dia, e deveriam realizar a obra que eles tinham sido incumbidos, né? A obra que era deles. Nesse momento era acompanhar, era aprender. Por isso que Jesus fala que ele ficou contente de não estar lá. Sabe por que ficou contente? Não porque não amava Lázaro, mas era porque os discípulos iriam aprender. Os discípulos teriam a sua fé reforçada. Eles iam ver algo que não imaginavam. Então, Jesus diz que em breve chegaria o tempo que ele partiria, e o que isso tornaria muito mais difícil a obra que os discípulos tinham para fazer. E nesse sentido, Jesus está dizendo, é agora que nós temos que fazer. Eu não vou esperar um tapete vermelho, que ele não teria mesmo. Então nós também, e outros cristãos, quando perseguidos, somos desafiados sobre o risco de morte. Será que a gente continua seguindo a Jesus? Ou a gente fica com medo, tímidos, acanhados, né? Esse ensino eu achei bastante importante de nós lembrarmos dele, né? Porque nós temos hoje para fazer. As nossas 12 horas é o nosso tempo aqui de vida. Você sabe quando termina a sua? Ou termina, eu sei quando termina a minha? Eu não sei. Então nós temos que fazer o que é para fazer enquanto nós estamos aqui. Porque Deus deu a nós missões também, né? E uma delas é de sermos luz, como Jesus estava dizendo para eles. O luto nos põe à prova. Versículos 17 a 33. Gente, eu não vou pegar esse texto agora para ler, tá? Mas eu trouxe aqui, acho que bem esmiuçado, alguns versículos nós vamos pegar e ler, tá? O 17, Renan, você, por gentileza, pode ler? Posso, diz assim. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Uhum. E havia, gente, vamos dizer assim, uma crença rabínica, tá? De que a alma só saía do corpo depois do 3º dia. Então, tipo assim, a alma ficava ali do lado, esperando ver se, né, podia entrar de volta. E quando ela percebia que a pessoa já estava mudando por conta da decomposição, né? Então ela saía. E essa crença, ela era uma crença que realmente fazia diferença para aquelas pessoas. E aqui é válido dizer o seguinte, quando Jesus recebeu a mensagem de Maria e de Marta, tá? Esse mensageiro que chegou para Jesus, Lázaro já tinha morrido. Aqui pode dar uma sensação de que Jesus ficou esperando, né? Que Lázaro morresse para depois ir. Mas não, Lázaro já tinha morrido. Porque quando Jesus diz aqui, esse versículo fala que havia 4 dias que ele já estava no sepulcro. Veja só, o cidadão saiu para avisar e levou 1 dia. Chegou até Jesus que ficou mais 2, portanto 3. Quando Jesus foi, né, para lá, para Betânia, 4. Lázaro havia morrido, portanto, aqui, no 1º dia, no dia do aviso. Então, não é que Jesus ficou esperando Lázaro morrer para chegar lá e fazer o milagre. Entendem? Tanto é que Jesus fala para os discípulos, ele dorme. Eles entenderam que ele estava realmente dormindo. Jesus disse claramente, não, ele morreu. E eu vou lá.
E eu estou feliz que não estava lá, porque vocês vão crer. Então, o objetivo de Jesus Cristo com o que ele ia fazer era produzir fé nos discípulos. E a gente vai ver aqui, mesmo de luto, Marta confia que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, mas sabia que ele ressuscitaria no último dia. E Jesus, quando chegou lá, Marta foi encontrá-lo, né? E na conversa ela fala isso: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o conteúdo do texto de 17 a 33 que você vai ler depois, tá bom? Mas a verdade é que o luto faz a gente reavaliar as nossas convicções. Marta sabia que Jesus tinha poder. Marta tinha plena certeza de que o irmão dela ressuscitaria no último dia. Como você e eu também temos certeza que nós vamos ressuscitar, se é que Jesus não voltará enquanto nós estivermos vivos. Mas alguém aí que você perdeu, que eu perdi, que estava em Cristo, ovelha dele, nós sabemos que essa pessoa vai ressuscitar. Então veja, Jesus queria que Marta pensasse no presente. Marta não ficasse amarrada lá no passado, aquilo que Jesus podia fazer, que era sarar o irmão dela e evitar que ele morresse. E agora que então ele morreu, ela só crê que ele vai ressuscitar. Marta estava com este desenho na cabeça dela. E Jesus vem e quer dizer a ela o seguinte: escuta, eu sou a ressurreição, eu mesmo. Não há vida fora de mim. E, gente, eu fico pensando que experiência tremenda essa, que essa família especialmente, né, viveu. Tinha mais gente com eles, né? Tinha gente ali na casa pranteando pela morte, havia esse costume também. Ficavam assim uma semana reunidos com a família enlutada, chorando e lamentando. Então não foram só eles da casa que viram esse milagre, foram todos aqueles que estavam ali com elas, tá? E Jesus, ele vai fazer algo que vai influenciar na fé de muita gente, inclusive da Marta, inclusive de Maria, né? Não há ressurreição nem vida eterna fora de Cristo. E a chave do milagre é a fé. Então, na hora que nós estamos no luto, nós precisamos nos lembrar, gente, de quem é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Pode ser que ele não faça isso que ele fez com Lázaro, né? Eu nunca vi um morto ressuscitar. Mas eu creio que Lázaro ressuscitou. E eu creio também que aqueles que morreram, que eu conheço, em Cristo, vão ressuscitar. E o luto precisa nos trazer esse resgate, né? Não só a pena, não só o lamento, né? Mas a fé. Maria aparece apenas 3 vezes nos evangelhos. E em todas, Maria está aos pés do Senhor. Na primeira vez para aprender, lá em Lucas 10, 39. Na segunda para chorar, que é essa que nós estamos vendo. E na terceira para agradecer, que nós também vamos ver. Num ato de adoração, Maria se prostrou diante do Senhor Jesus aos prantos. E o choro de Maria levou Jesus a ficar comovido também, e ele chorou. E, gente, eu confesso para vocês, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, tá? Então, daqui eu tiro uma lição muito importante, para mim primeiro, e aí eu quero compartilhar com vocês. Jesus não chorou pela morte de Lázaro. Jesus chorou ali porque ele estava vendo naquelas pessoas o efeito que o pecado traz, né? O pecado, depois que entrou no mundo, ele traz doença, ele traz morte, ele traz separação, ele traz dor, ele traz sofrimento, e tudo isso vem sobre nós. E a incredulidade não está fora, viu? A incredulidade está dentro disso, do pecado. Está dentro dessa desarrumação toda que ele criou em nós. Dessa bagunça que ele criou em nós. E Jesus chora por isso, porque ele vê a nossa condição de humanos. A dor que aquilo estava causando. E Jesus não só tem compaixão apenas. Jesus também tem poder, né? Gente, o que é que Jesus faz? Ele manda tirar a pedra. E eu coloquei aqui, tirar a pedra. O que nós podemos aprender com isso? O que tinha lá dentro? Tinha um morto. Um morto de 4 dias, portanto, já cheirava mal. E Jesus manda tirar a pedra. E tirar a pedra para nós hoje, o que pode ser? São esses assuntos que eu coloquei aí, ó. Enfrentar uma situação que não queremos mais mexer.
tocar em situações que trazem mais dor, mexer naquilo que cheira mal, que a gente não quer ter contato de novo. Aquilo que, de certa maneira, nós enterramos, sabe? Uma vez o pastor Emanuel falou que o pecado não morre de solidão. Então, assim, o que temos no nosso passado que nós temos medo de enfrentar, que nós não queremos tirar a pedra de cima. O que temos? Vamos pensar, né, sobre isso daí. O milagre é realizado, mas Marta interfere, sabe? Marta fala assim, Senhor, já cheira mal, ele está aí há 4 dias. Do tipo, não faz isso. Olha só o que o Senhor vai fazer. Marta teve a sua fé testada ali. Ela foi contrastada, né? Sua fé estava no passado e no futuro, como eu falei. Ela entendia e cria que Jesus tinha poder para ter curado o seu irmão e para ressuscitá-lo no último dia. Mas a sua fé ia experimentar o poder da ressurreição e da vida ali, no presente. E a pergunta para nós confiamos que Jesus tem poder para agir no nosso hoje, no seu hoje, no meu hoje? Aqui na revista tem umas coisas dizendo assim, né? João para hoje. Eu colocaria Jesus para hoje, né? Jesus para hoje. Lázaro, mesmo morto, ouviu a voz de Jesus. No dia final, quando Cristo voltar, os mortos também ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Né? O pastor Hernandes, ele coloca assim, que se Jesus não tivesse dito, Lázaro, saia para fora, ou venha para fora, todos os mortos teriam ressuscitado. Pelo poder de Jesus sobre a morte. Então, veja, da mesma maneira que Lázaro ressuscitou ao ouvir a voz, a ordem de Jesus, nós vamos ressuscitar, os que morreram ressuscitarão. Estou matando todo mundo aqui, né? Mas não, os que estiverem mortos ressuscitarão quando Jesus Cristo voltar. Da mesma maneira que Lázaro morto ouviu, todos os outros que estarão mortos quando Cristo voltar também ouvirão. Porque o poder de Jesus permanece o mesmo. E ele tem autoridade sobre a morte. E ali todos testemunharam desse grande milagre, gente. Jesus manda, então, que desatem Lázaro das vestes da morte. E isso para nós vem como que retirar as vestes da velha vida, da velha natureza. Tirar essas roupas velhas de nós, né? E nos revestirmos de Cristo. Aqui tem essa lição que eu achei fantástica, irmãos. Para nós, para o nosso dia a dia, para a gente dar uma olhada na gente lá dentro, né? Nós tirarmos aquilo que nos amarra a um passado que não tem Deus naquele passado. E nos ajudar e ajudar os outros a retirar também as suas ataduras, né? Aquilo que os prende. Lázaro estava todo enrolado, porque era esse o costume deles naquela época. Eles enfaixavam a pessoa toda, né? Não era embalsamar, mas era enfaixar. E esse homem estava ali, mas ele levantou, porque ele ouviu a voz de quem manda na vida. Ele ouviu a voz da vida e levantou. Então saiu. E aquilo foi assim algo que foi tremendo. Pensem nisso. Que experiência aquelas pessoas viveram ali. Que experiência eles tiveram, né? E para nós também, nós precisamos tirar a nossa pedra, né? Tirar as coisas que estão ali enterradas na gente. Tirar isso e nos revestirmos de Cristo, da vida nova, né? Da vida abundante que ele disse que tem para nos dar e nos dá. E assumirmos isso para nossa cura. E ajudar o outro também na cura do outro. Jesus é o doador da vida, mas por causa da ressurreição ele também teve o risco de morte. Esse milagre despertou naqueles religiosos que já perseguiam Jesus maior fúria ainda, porque se alguns ali daquela multidão que viu ficou impressionado com o milagre, outros saíram correndo para contar para os líderes religiosos o que estava acontecendo, inclusive onde estava Jesus. Tá? Então vejam,
Aqui eu coloco, os religiosos não negaram a veracidade do milagre, mas ficaram preocupados em perder a sua posição diante dos romanos. Então veja o que um bem causa em umas pessoas e o mal, aquela mesma coisa, causa mal em outras. Desencadeia coisas que são opostas, né? E aí tem essa frase que eu achei importante, está na nossa revista isso. O orgulho cega. Mesmo vendo o poder de Cristo para dar vida a quem havia morrido, alguns se recusaram a crer. Era inegável o que tinha acabado de acontecer. Porém, eles recusaram-se a crer. O orgulho endurece o coração e prefere permanecer no erro a admitir a verdade de Deus. Então aqui a gente vê a reação dos religiosos. E lembrando e linkando com o que a gente acabou de falar no comecinho, né? Eles não ouviam ao Senhor Jesus porque eles não eram ovelhas dele. Se fossem, ouviriam, né? Então vejam lá, a evidência de que você é ovelha do Senhor. Ouvir e seguir o que ele diz, né? Aqui embaixo, o próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus. Ele reconheceu, mas propôs o quê? A morte. Isso está lá do 49 ao 50. Cada vez mais aumentava o risco de morte para Jesus. No versículo 53 a gente vê isso. Por isso deixou de andar publicamente, mas não foi por medo. Eu volto a repetir aqui. Jesus estava seguindo a agenda do Pai. Ele simplesmente saiu dali daquela região e foi para Efraim. Renan, você pode ler o texto, versículo 53 e 54 do capítulo 11? Posso sim, deixa eu... 53 e 54. Isso. Diz assim: E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Exatamente. Então não foi por medo, gente. Ele simplesmente estava cumprindo o tempo que o Pai havia já destinado. Nada aconteceria a Jesus antes da hora, né? E os chefes dos sacerdotes, os fariseus, decidiram prender Jesus e ordenaram, né, mexeram com a população para que eles denunciassem Jesus se soubessem onde ele estava. Então havia uma pretensa ideia, né, o pessoal do Sinédrio, os líderes, né, os líderes dos sacerdotes, a cúpula. Eles pensavam que eram eles que estavam no controle. Tinham essa pretensão, né? Mas na realidade, Jesus estava seguindo aquilo que o Pai havia determinado e isso seguiria realmente daquele jeito que Deus havia traçado. Ninguém estaria atravessando isso. E é assim até hoje, né? Jesus cumpriu o plano do Pai para o resgate do seu povo. Falta um minutinho aqui para as 10. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, portanto, está realmente se aproximando o tempo em que o ministério de Jesus Cristo vai terminar aqui. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou lá em Betânia de novo, tá? E ele chegou e naquela volta dele, Marta, Maria e Lázaro, fizeram um jantar para Jesus. Eu coloquei aqui, que privilégio, né? Que privilégio. Que imenso privilégio. Marta, Maria e Lázaro tiveram em receber a Cristo para um jantar na casa deles. Todos naquela família eram amigos de Jesus. Marta servia a comida, Lázaro fazia o serviço de anfitrião ali na mesa junto com eles e Maria cultuava Jesus. Ela cultuou generosamente Jesus, derramando sobre seus pés um perfume caro, um perfume, um vaso de perfumes, de um perfume caro para a época ali, uma coisa bastante valiosa. Ela derrama sobre os pés de Jesus em agradecimento, em reconhecimento, em louvor, em adoração, né? E honra ao Senhor. O que Maria faz é um ato que vem do coração dela.
Enquanto os outros serviam da forma como estavam servindo a Cristo, e com certeza Lázaro estava sendo grato. Eu fico imaginando assim, quando nós recebemos uma bênção, a nossa gratidão às vezes é tão grande, né? Que a gente não consegue expressar isso diante de Deus, a gente chora, a gente fala, a gente ajoelha, a gente faz muita coisa. Então, é o mesmo ato que Maria teve ali de gratidão. E Lázaro e Marta também. O ponto é que o que Maria fez chamou a atenção dos discípulos ali, mas um deles ficou incomodado com aquilo, que era Judas. Né? Judas tinha uma falsa palavra, né? Ele tinha uma postura que não combinava. Não combinava, as coisas que ele falava, tantas vezes eram opostas àquilo que estava acontecendo. E aqui foi esse caso. Ele considera um desperdício o que Maria fez. Poxa, se vendesse esse perfume, a gente dava aos pobres. Mas, na verdade, Judas está sendo muito falso e Jesus sabe disso. Né? E no que sabe disso, ele reage e fala para Judas ficar quieto. O texto diz isso. Deixar Maria em paz. É o que Jesus fala para Judas. Tá? Ele traiu a Jesus, Judas traiu Jesus, não foi por outro motivo, né? Foi por dinheiro. Por quê? Porque era lá que estava o coração dele. Esses dois textos falam disso, o amor ao dinheiro, lá em 1 Timóteo, e Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração, é ali onde está o que você realmente quer. Então o que Maria fez, que foi tão grandioso, foi a expressão do seu coração. Judas tratou dessa maneira. Bom, vamos lá. Lázaro era a testemunha viva do poder de Jesus. Enquanto estivesse em circulação, seria a lembrança do sinal e a prova de Jesus como ressurreição e vida. Por isso, e porque vários judeus estavam também saindo, né, daquela crença que tinham e seguindo e crendo em Jesus, por causa disso, eles estavam também querendo matar Lázaro. Tirando Lázaro de cena, esse fato, né, do milagre iria diminuir de intensidade. As pessoas iam parar de falar e parar de crer até. Então, a intenção deles era de desfazer o milagre e esconder, tirando Lázaro de cena. Né? Isso a gente vê lá no versículo 11. Se tivermos que enfrentar ódio semelhante e opositores tão determinados assim, como nós reagiríamos? Como nós reagiremos? Né? Se nós tivéssemos uma situação assim. Gente determinada a nos tirar de cena, a nos prejudicar por causa do nosso testemunho. Como é que nós reagiríamos diante disso? Então aqui é para nós pensarmos também, tá? Eu coloquei uma parte aqui que eu achei muito interessante, eu não sabia, tá, gente? Mas é importante a gente conhecer um pouquinho lá da cultura dos judeus para a gente entender o que estava, a razão, né, de que estava acontecendo ali quando Jesus entra em Jerusalém. Já já a gente vai ver essa parte. Jesus vai entrar em Jerusalém, a gente sabe que colocavam um tapete de ramos, né, de palmeiras no chão e aplaudiam, e enfim, faziam ali uma festa para Jesus. Fizeram uma festa para Jesus quando ele ia entrar em Jerusalém. Vamos entender por que tinha esse costume, né? A festa da Páscoa, todos os cordeiros vinham de Belém. Eu não sabia disso. Então, o sumo sacerdote descia até Jerusalém, né? De Jerusalém para Belém, e lá ele escolhia um cordeiro perfeito para o sacrifício. Pegava esse cordeiro e voltava para Jerusalém no quarto dia antes da Páscoa. Então, quando ele entrava pelo portão do templo, o povo se reunia com folhas de palmeiras para celebrar ao Senhor e eles clamavam: Hosana ao Cordeiro de Deus que tira de nós o nosso pecado. Aquele cordeiro era usado como um sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado. Lembram disso, né? Pois é, esse fato explica o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém. Jesus chega lá e tem exatamente essa situação. O que aconteceu? Aconteceu que aquele milagre tinha sido contado
pela multidão que estava ali, né, que viu o milagre, essa multidão espalhou isso. E muita gente, por causa da Páscoa, estava em Jerusalém antes de Jesus chegar e eles souberam disso. Tanto os peregrinos quanto aquela própria multidão que estava ali, viu o milagre, que também se destinou a Jerusalém, porque começaria a Páscoa. Então, ali era o ponto de referência, né? Era o local, era a cidade onde eles se reuniram, onde estava o templo. Então, tudo isso na cultura do judeu era assim que acontecia, eles iam para Jerusalém. Portanto, a cidade estava cheia. E todos ficaram sabendo o milagre que Jesus fez. Nesse momento, então, Jesus chega em Jerusalém e ele entra montado num jumentinho. Aqui eu coloquei cavalo igual à guerra, jumentinho igual à paz. Sabe por quê? Porque também fazia parte da forma como eles procediam. Se um rei ia numa cidade vizinha a cavalo com seus exércitos, isso indicava guerra, não paz. Se ele fosse num jumentinho, era pacífica a visita dele. E aqui, o que quer dizer Jesus entrando no jumentinho? Que o seu governo era de paz. Jesus Cristo não veio para ser aquele rei que eles esperavam, né? Lembram que eles esperavam um Messias político e não religioso, né? Era alguém que deveria excluir Roma e enaltecer Israel? Não era isso que Jesus veio fazer. Nunca foi. E eles estavam enganados. O fato de Jesus Cristo entrar num jumentinho já comunica que ele era um rei que veio em paz. Ele era aquele que trazia a paz, ele não veio para a guerra. Por causa da profecia, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus. E quando ele chegou, eles prepararam tudo que costumeiramente preparavam, mas para ele. E diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Só que esse pessoal, embora tenham visto aquele milagre e tenham falado do milagre, esta reação, ela não é no todo autêntica, porque esta mesma multidão vai gritar depois: crucifiquem. Então existe uma confusão na cabeça das pessoas ali. Não é de todos, mas uma grande parte tinha uma leitura equivocada do que estava acontecendo, né? Muito bem. João mostra muitos testemunhos que afirmam que Jesus é o Messias, mas a maior declaração foi da multidão ao recebê-lo em festa em Jerusalém. Eles de fato estavam recebendo Jesus, entendendo que ele era o Messias, mas o Messias político. Poucos foram aqueles que entenderam Jesus como filho de Deus, né? Enquanto os judeus esperavam por um discurso revolucionário, Jesus falou de morte. A morte física de Cristo é o caminho à vida espiritual do homem. Veja essa frase aqui, né? Esse texto que o Ryle coloca. Nosso Senhor desejava que soubessem que ele viera para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra, tranquila e magnificente, mas para sofrer uma vergonhosa e triste morte. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação e não com uma coroação. A paixão e a morte de Cristo resultariam em uma imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. A morte de Jesus Cristo é o modelo de determinação e obediência para o homem glorificar a Deus. Versículo 27 a 29. Ele sabia perfeitamente para o que viera. Seu sofrimento e humilhação trouxeram vida, perdão e salvação para aquele que crê. A maneira mais plena, assim perdi. Ninguém mais poderia suportar tamanho vexame por amor. E a maneira mais plena de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens. Não podemos perder de vista isto daqui. A morte de Cristo foi voluntária, substitutiva e suficiente. Nós não podemos perder isso de vista. Porque senão a gente vai pensar assim, assassinaram a Cristo.
Lembram que eu falei no domingo passado? Isso estava no plano de Deus, harmoniosamente entre o pai e o filho. Não havia novidade aqui. O que ia acontecer já estava sabido. Jesus sabia porque ele tinha vindo, né? E estava chegando o momento de acontecer o ápice da sua vinda, da sua missão, que era a sua morte. Ele sabia. Então nós não podemos tirar isso de vista, porque senão a gente vai ficar com a compreensão equivocada que aquelas pessoas também tiveram, tá? E hoje muita gente pensa assim, por falta de conhecimento, que nós não sejamos como estes, né? Os nossos pecados foram pagos diante de Deus e assim nós somos justificados e a nossa condenação anulada. E isso, como cristãos que somos, precisa estar extremamente fixo na nossa mente, inabalável na nossa convicção, tá? A morte de Cristo declarou salvação aos eleitos e condenação aos ímpios. E o próprio Jesus Cristo disse isso, né, aos fariseus e, portanto, leia-se, a todo aquele que não pertence a ele. Esse é o último discurso que Cristo tem dirigido à multidão. A partir daqui, ele vai falar apenas com os seus discípulos, tá? E dessa maneira encerra para com as outras pessoas a mensagem que Jesus queria dar. Então ele falou que ele era a água viva, ele falou que ele era o pão do céu, ele falou que ele era a porta, ele falou que era o bom pastor, certo? Ele falou que ele era a vida, a luz do mundo, e as pessoas ouviram tudo isso. Portanto, aquela mensagem, aquela missão que o Pai determinou, Jesus cumpriu cabalmente. Não é exagero dizer que aqui temos um plano de salvação dito em curtas palavras, né? E agora a gente vai ver João falando sobre isso também. 4 sentenças que resumem o teor do ensino do apóstolo João. A profunda incredulidade do coração humano. Nós cometemos um grande erro ao supor que, por contemplar milagres, os pecadores vão ser convertidos. Não vão. Onde que vai haver a conversão? Na hora que eles crerem em Jesus. E só a partir daí. Não adianta você ter, assim, amizade, sabe, com um cristão. Não adianta as pessoas irem à igreja, gostarem do que ouvem. E isso não vai resolver. Isso vai mantê-las, né, dentro de uma situação de condenação. Gente, tem um microfonezinho aberto. Sou eu. Ô, Flávio, Eu queria falar um negócio. pode falar. O Tomé ficou quase 3 anos no ministério de Jesus, ele não, com todos os milagres ele tinha visto na frente dele, e até agora não cria nele. Então. É o Tomé, tá vendo? Só no final do Evangelho de João que ele tomou consciência disso depois. Tomé teve muitos altos e baixos na fé. E nós também, né, Flávio? Isso, é exatamente isso. É aí que a gente tem que enxergar, porque somos seres humanos, a gente tem altos e baixos também, entendeu? Exatamente. Falou tudo. Boa lembrança aí do Tomé, né? E ele aqui até se dispõe a ir e morrer, né, com Cristo. Lembra que ele falou aqui? Vamos lá, vamos morrer por ele. Vamos lá. Mas ele falou de uma maneira... Acho que aquilo que eu posso estar errado, eu acho que falou uma maneira de chacota, alguma coisa. Não, ele não falou não em formas de chacota. Ele estava ciente de que voltar para Jerusalém seria um perigo, certo? Perigo real. E não, eles que eu estou falando no sentido, ele ia junto, mas de uma maneira irônica, entendeu? Tudo bem, eu vou lá junto com vocês, mas vamos morrer de qualquer jeito, né? Então vamos. É isso que eu estou dizendo. Entendi. Mais ou menos isso. Mas desculpa aí de atrapalhar. Tá bom. Imagina, Flávio. Obrigada aí pela sua participação, tá? Então, João, ele vai trazer para nós, resumidamente, né? Lembram que ele mesmo, a revista mesmo coloca aqui como, em curtas palavras, a mensagem de salvação, do plano de salvação, é colocada aqui. Então, primeiro, existe uma incredulidade natural no coração humano, existe uma oposição a Deus, certo?
E porque a pessoa vê um milagre e ela fica espantada com o que vê, não quer dizer por isso que ela deixou a sua incredulidade, tá? E isso é uma verdade. O milagre não converte pecadores. O que converte pecador é o poder de Deus convertendo ele, mudando ele de visão, abrindo a visão dele, como Jesus fez com o cego. Curou, abriu os olhos do cego. A necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Então, você negar as coisas que o mundo te oferece, né? Ali, aqueles judeus, muitos deles haviam visto e ficaram abalados, sim, com o que Jesus fazia. Ficaram mexidos, puseram-se a crer até, mas não era uma crença para a salvação, porque eles preferiram ficar no anonimato, né? Sem declarar a fé em Jesus, porque viam que podiam perder muito da sua posição. Poderiam ser expulsos da sinagoga, como os fariseus fizeram com aquele cego, né? E mais coisas poderiam acontecer. Então, essas coisas que atraem as pessoas e prendem as pessoas, as coisas do mundo, elas precisam ser renunciadas para que haja salvação. O único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Versículo 44 e 46 diz isso. E Jesus diz lá no 8:12, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, é por meio de Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a luz, é através dele. Então, quem está nas trevas não sai das trevas se não se render a Cristo, se não aceitar a luz que é Cristo. E outra, a certeza de que o mundo será julgado por Deus. João revela que o propósito de Cristo aqui na terra foi a salvação. Ele veio fazer isso, essa era a missão dele, ele cumpriu integralmente. Contudo, Jesus também proferiu palavras que apontam para o julgamento de Deus. Haverá, sim, um momento em que as pessoas que decidiram, portanto, negligenciar a Cristo e toda essa mensagem que ele já havia ensinado, aqueles lá naquela época e hoje, nós aqui, nós seremos sim colocados, diria assim, olha aqui a sua decisão, olha o que você podia ter escolhido, que é a vida, e você escolheu a morte. Aqui está Jesus para te salvar e você negligenciou. Isto, Jesus Cristo disse claramente aos judeus. Jesus Cristo disse também claramente aos seus discípulos que estavam junto com ele, ouvindo sempre. Então, não há outro meio se não for por Jesus. Então, aqui João resume, como está escrito aí em cima, né? O ensino de que a salvação vem através de Jesus exclusivamente. Mas é crer, é mudar, é abrir mão do mundo e seguir a Cristo como ovelha dele. Nós aprendemos quão grande é o poder e a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte. E que Jesus Cristo tem o poder de nos assegurar a vida eterna, que é Ele próprio. Não é que nós vamos ter a vida eterna, nós já temos a vida eterna, é presente. Não podemos agir como Marta, ficar achando lá no futuro, sempre lá na frente, quando isso vier a acontecer. Tudo que Jesus Cristo disse que acontecerá, acontecerá. Assim como ele falou que ia acontecer, e aconteceu. Então, o passado e o futuro são verdades que Jesus Cristo disse. Mas no nosso presente, no nosso hoje, nós temos que experimentar o mesmo Jesus. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Isso é uma prova de que ele ama a nós. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontramos paz e segurança em seu amor e no seu cuidado. Irmãos, nossa lição termina aqui. Nós vimos o finzinho da 10, a 11 e a 12. E eu desejo de coração que o Senhor Deus esteja nos abençoando, né, nos capacitando para que nós consigamos viver isso no nosso presente, no nosso hoje.
tá? E são 10h22, viu como eu atravessei? Atravessei, ciente. Mas eu penso que é um assunto, é um estudo, como eu falei no começo, muito profundo, de um ensino assim grandioso. E eu desejo que o Senhor esteja nos completando, né, naquilo que nós precisamos aí pôr em prática, experimentar, checar na nossa fé. Eu desejo que Deus esteja abençoando cada um de nós nesse aprendizado, que a gente não esqueça, vamos meditar nisso durante a semana, no dia de hoje, né? O poder de Jesus Cristo hoje, nosso agora, né? Nós somos desafiados, sim, a crer, porque nós não estamos vendo Jesus Cristo como eles viam, né? Não é como aqui você me vê e eu vejo vocês, por mais que seja por tela. Então, a Bíblia vai nos mostrar Jesus, é ela a nossa direção, é aqui que a gente vai ter essa segurança, né? Então, eu desejo que o Senhor esteja completando, abençoando e nos levando para o próximo estudo, onde a gente vai ver muito mais acontecendo com Jesus e por causa da mensagem dele. Irmã, dá licença um minutinho. Pois Eu vou não. deixar uma passagem para vocês lerem depois, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 9 a 15. Filipenses 3, 9 a 15. Filipenses 3 até 10, 16. 9 a 16. Tá, coloca Isso. lá. E, gente, mesmo não tendo lido todo o texto, eu vou deixar aqui a tarefa, tá? É uma tarefa para vocês. Leiam o capítulo 10 de novo, o 11 e o 12. De posse do que você vai ler e do que nós vimos aqui, eu tenho certeza, vai haver uma compreensão ampliada, muito maior a respeito do que Jesus fez, falou, ensinou e requer de nós. Tá bom? Amém? Amém, amém. 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 Então vamos orar, gente, agradecendo a Deus esse tempo, e já faltam 5 minutos para o culto. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor, na tua fidelidade, cumpriu todo o plano que foi traçado na eternidade para o nosso resgate, Senhor. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor era o único mesmo que podia fazer isso. Não haveria em nós qualquer condição de termos vida eterna, de termos salvação, se não fosse por Jesus. Então nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não recuou diante da cruz, diante do sofrimento, diante da humilhação. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra é viva, ela nos ensina, ela nos mostra quantas pedras nós temos que tirar de tanta coisa do nosso passado, Senhor. Como a gente deve lidar com a nossa fé para hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Que nós estejamos seguros, Senhor, no que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu a vida, o Senhor nos prometeu o céu, o Senhor nos prometeu o resgate, o Senhor nos prometeu o Espírito Santo que está conosco. Tudo isso é verdade, Senhor, tudo isso nós temos e nós te agradecemos. Fazemos isso no nome do Santo de Jesus. Amém. Boa Amém. Sequência no domingo. Deus esteja abençoando cada um de nós, tá bom? Amém. Nos vemos no decorrer aí da semana, nos vemos assim, nos falamos, né, na nossa classe ali. Talvez nos vemos também, não sei. E desejo que Deus esteja abençoando vocês, tá? E a mim também. Amém. Tchau. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Ótimo domingo. Bom dia, bom domingo a todos. Boa Obrigada. semana. Boa semana.